Eu começo com o Dr. Orley Ferraz, falando a respeito de labirintite. Aí o doutor já estava falando assim, Lu, labirintite é um termo leigo, todo mundo fala que é labirintite. Qual que é o nome certo para labirintite? Boa tarde. Bom, é o seguinte, o labirintite existe uma doencinha que chama labirintite, mas é um distúrbio do labirinto das mais variadas causas. Certo. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu tô com tontura, vertigem, náusea, às vezes um zumbido no ouvido, já associa tudo isso com labirintite. Isso, e é verdade. A tontura ou a vertigem é um sintoma do labirinto. Sim, para dar rapidinho, o labirinto é dentro do ouvido. O ouvido tem duas funções: ouvir, que é a cóclea, e equilibrar, que é o labirinto. Então é lá do ouvido interno. É lá de dentro isso? É lá de dentro. Quando o labirinto está com alguma disfunção, ele dá informação para o cérebro maior do que a real. Rapidinho, nós temos 3 canaizinhos em cada ouvido. Seria um caninho com líquido dentro. Tá. Então ele ocupa todos os espaços. Qualquer movimento que se fizer com a cabeça ou com o corpo, um daqueles canaizinhos vai ser estimulado e vai avisar o cérebro: ó, estou virando a cabeça para o lado esquerdo, estou olhando para cima. Quando o labirinto está sensível, ele dá uma informação maior do que a real. Daí, aí a pessoa tem a sensação de que está virando. Entendi. Por exemplo, muita gente reclama de levantar muito rápido, está muito tempo deitado, de repente levanta muito rápido, dá aquela sensação. Por isso. É questão de informação, de sensibilidade do labirinto. Existem inúmeras doenças, né, que acometem o labirinto ou que fazem o labirinto funcionar mal. Por exemplo? Desde, vamos dizer, traumatismo, qualquer fratura, problema de coluna, tem N doenças de coluna cervical que podem dar distúrbio do labirinto, hipertensão, problemas metabólicos, desde alteração de carboidrato, de açúcar, problema tireoidiano. Tudo isso pode gerar uma inflamação no labirinto? Pode, uma disfunção dele, até doencinhas próprias dele. Sabe? Então, quando a gente fala com o leigo, a gente quer, assim, que ele saiba a orientação de que não vai ter um remédio, toma esse remédio que cura a labirintite. Não. A gente tem que buscar a causa. E o que poderia causar? Pois é, tudo isso que eu te falei. Mas como, então, que a pessoa que acha que está com uma disfunção no labirinto, ela tem que procurar um otorrinolaringologista, certo? Sim. Para verificar se realmente a grande maioria, sintoma é o que o paciente sente. Então, a vertigem, a tontura é um sintoma do labirinto. Certo. Às vezes a pessoa confunde a tontura com uma hipoglicemia, com uma fraqueza muscular, qualquer coisa assim. Mas a tontura clássica rotatória é um sintoma do labirinto. Aí não tem o que discutir. Aí nós vamos ver a causa, pesquisar a causa. Certo, que daí entra isso, pode ser excesso de peso, hormonal. Até o que você falou no comecinho, estresse emocional, falta de dinheiro, falta de exercício Tudo físico, isso. alimentação errada, tem uma série de coisas. A gente até brinca que a dificuldade em fazer esse diagnóstico é grande porque a gente tem que pesquisar o paciente clinicamente em vários setores. Não é simplesmente isso aqui é labirinto, não é labirinto. A tontura em si é muito fácil de medicar. Dá um remedinho para sedar esse labirinto, seria o analgésico da dor de dente. Você dá um remedinho para sedar o labirinto e ele para de ter tontura. Isso não tem segredo. Então é descobrir o causador. Doutor, a Juliana ligou e disse que a avó dela tem 73 anos e que anda de lado porque fala que tombar um pouquinho fica reta. O que seria isso? A idade, existe toda uma alteração histológica, fisiológica, degeneração um pouquinho nervosa e tudo mais, né? Então existe a labirintite do idoso, tá? Que isso daí precisava avaliar o paciente. É uma disfunção? É. E como nós temos 2, um de cada lado, às vezes um pode estar funcionando mais que o outro. Por isso que dá esse desequilíbrio. A pessoa cai mais para um lado, cai mais para o outro. Inclusive, na nossa avaliação, uma das coisas que a gente faz é isso: colocar o indivíduo com o pezinho um na frente do outro para ver para que lado que cai, para ver qual que está predominando. A mais interessante, a mais conhecida hoje, é a tal da VPPB. Que seria esse nome? Vertigem postural paroxística benigna. É a historinha que você já deve ter ouvido falar, que dentro daqueles canaizinhos nós temos uma mácula que tem uns cristalzinhos, os otólitos. E por algum motivo, desde o viral, traumático, movimento rápido, ele sai do lugar. Então hoje,
a gente sabe que a grande maioria desses problemas labirínticos é esse otólito, esse cristalzinho que sai do lugar. Certo. É interessantíssimo porque existem assim, uma meia dúzia delas, dependendo de qual dos canalículos, daqueles 3 canalículos, qual dos 6 que está comprometido, existem umas manobras. É interessante porque põe a pessoa sentada, deita a cabeça para um lado, vira para o lado, espera o outro virar, vira para o outro. É bonitinho de ver, viu? É bonitinho de ver. É bonitinho de ver. Mas que essas manobras são tão bem estudadas que eles recolocam esse cristal no lugar. É uma coisa sensacional. Porque é quase tirar com a mão. Entendi. Tem gente que vai lá, já teve paciente meses, anos com Quem que faz isso? É um outro rino? A torrino, no meu caso, a gente faz com a fonoaudióloga, que é uma craque na área, que ela faz os exames, porque quando tem uma avaliação do labirinto, a gente faz o exame audiométrico, como ele está no mesmo local, né, o ouvido, enfim, e tem uns exames específicos, né, é um eletro específico para o labirinto, tem umas lentezinhas que a gente capta a movimentação dos olhos, porque quando o labirinto é alterado tem uma movimentação específica do olho. O olho fica tremendo? Nistagmo, Entendi. Então tem aparelhos, equipamentos para avaliar isso, tá? E então, baseado nisso, vai ter um tipo de manobra. Então, quando a pessoa tem para um lado só, é a postura, é o local, pode ser uma coisa dessa. É sensacional o tratamento, porque a pessoa sai praticamente curada. Eventualmente tem que fazer uma segunda. Gente, é como tirar com a mão, então. É como tirar com a mão. Custa caro fazer isso? Não, ela cobra lá meia consulta, é uma manobra. Resolve o problema. Mas eu até brinco, né? Falei, eu não acredito muito, mas eu sei que resolve. Sim, porque... Eu não acredito no sentido de brincar, né? Imaginar que um cristalzinho, um microcristal lá dentro do canalzinho... pode fazer tudo isso. Sai do lugar e aquela manobra faz voltar no lugar. Gente... Temos, assim, inúmeros pacientes que melhoraram No com caso isso. da Maria Eugênia, será que isso funcionaria? Olha, a Maria Eugênia, ela diz o seguinte, ela tem ânsia de vômito quando ela deita à noite. Ela deita e ela tem ânsia de vômito. Pode ser, dependendo da hiperextensão da cabeça, ver se é o postural, se é deitar de um lado só mais do que do outro, para a gente até descobrir se for uma alteração do localização aí dos cristais, ver qual o canalículo que está comprometido. A gente tem condição, com exames e exame clínico, né? Descobrir qual o canalículo que está comprometido e faz a manobra específica. Fez a manobra, nunca mais volta. Depende. Não é assim, né? Não é assim? Não é Na milagre? vida, né? Não existe milagre por isso, não? Eu já acho que já te contei aqui a historinha dessa história da gente conseguir melhorar tudo, né? Certo. Da história de um amigo meu, dentista. Qual? Ele veio para mim e falou, pois é, Orley, o paciente saiu daqui brabo comigo. Por quê? Porque a obturação que eu fiz caiu. Falei para ele, o que Deus fez estragou, por que o que eu faço não pode estragar? Ótimo. Profundo, não é profundo? Muito. Então é verdade, né? A gente faz tudo com a melhor das intenções, mas a grande maioria, assim, Resolve. excepcionalmente a gente faz uma segunda manobra, né? Mas não é impossível, um dia ou outro o indivíduo se bater ali, acontecer alguma coisa. Doutor, a Rose está na linha, tem uma pergunta para você. Rose? Alô, Rose? Alô? Tudo bom, querida? Oi? Você tá bem, Rose? Tô bem. Tá falando da onde, Eu querida? tô falando do Jardim Pisa. E você tá sozinha em casa? Tá com quem aí? Ah, eu tô no trabalho. Deixa o chefe descobrir que você tá na TV, viu? Aproveita, doutor Orley, pode perguntar. Eu não vou fazer... Então, eu queria perguntar, porque depois dos 40 começou a atacar labirintite. Eu nunca fiz exame para ter certeza. E você sente o quê, Rose? Então, eu sinto tontura, muita náusea. Depois, você tá com que idade hoje? 46. 46. E, Certo. Pode falar, Rose. sim. Então, quando eu ando de ônibus, que eu vou para um lugar muito longe, até no terminal, até no centro eu consigo chegar. Veja bem, pode ser uma disfunção do labirinto, sim. Aí se eu pego um segundo ônibus, aí eu já começo a passar muito mal. Dela passa mal. Rose, o doutor Orley vai responder você agora. Obrigado pela ligação, viu, querida? Ah, tá. Beijo. Beijo. Existe alguma disfunção, alguma patologia, tá? Existe uma entidade nosológica, não é bem doença, mas chama cinetose.
Que São é as isso? pessoas que têm uma hipersensibilidade labiríntica. Tá? Aham. E então qualquer movimento, às vezes estímulo visual com um joguinho, com muita televisão, ele vai ter náusea e vômito e começa a ter sudorese, calafrio, boca fria, boca seca e sintomas assim neurovegetativos, e que a gente faz a avaliação, não existe uma doença, tem só uma hipersensibilidade. Tá? Será que é o caso do Jorge Augusto? Ele não consegue ir ao cinema. Pois é, tem gente que não consegue assistir Porque televisão. para nós às vezes é incômodo, né? Aquela tela do cinema é imensa e às vezes aquela movimentação toda. Tem pessoas que têm mais labilidade para andar de carro, outras menos, e tem alguns que têm toda essa sintomatologia de mal-estar, calafrio, indisposição, fica mesmo com tremor, e pode ser só essa labilidade. Agora, o mais interessante disso é que, já que a gente tem um tempo limitado, né, existe a frasezinha, labirintite tem cura? Lógico que tem. Entende? Dependendo da causa, a gente vai atrás da causa. E quando não tem uma causa específica, o tal do fazer exercício físico. Ajuda muito. Total. Por que é que uma bailarina roda 3, 8 vezes em torno do corpo e não tem tontura? Por quê? Porque ela está com o labirinto treinado, habituado. Então existe hoje uma ciência que chama reabilitação labiríntica, que são exercícios físicos, movimentação da cabeça, estimular este ou aquele canalzinho lá, para que faça uma adaptação. Então, do que você falou no começo, está bem fisicamente, está bem alimentar, fazer exercício físico é imprescindível na vida, até para a saúde do labirinto. Será que a Emília está fazendo exercício físico? Alô, Emília? Oi, Tudo bom, querida? tudo bem? Você está fazendo exercício físico ou não? Eu não tô te ouvindo bem, mas fui eu que te abracei ontem lá no almoço, viu? Tá falando da onde, Emília? Eu tô falando aqui do Jardim Cláudia. Ô, Emília, qual que é a sua pergunta pro doutor? Então, a minha pergunta é o seguinte: eu tenho um barulho muito forte no ouvido e esse barulho eu queria saber se é de labirintite, porque eu já tive, ou como tratar. Obrigada, viu, Emília? Um beijão pra você, tá? Um abraço. Olha, tem patologias do labirinto, disfunções que vêm ou não acompanhado de sintoma auditivo, né? Então, o zumbido, por exemplo, é como, sei lá, dor no pé. Qualquer coisinha que aconteça no pé dói. Para nós, um dos primeiros sintomas que aparecem quando há uma disfunção do ouvido com o labirinto ou não é zumbido. Certo. E os transtornos labirínticos, alguns vêm acompanhados de zumbido ou não. Então é um quadro todo. Não dá para dizer, falar, tome este remédio só para zumbido ou tome aquilo só para isto. Sabe? A medicina é uma coisa muito mais complicada que o povo. Pois é, a o gente povo acha que é imagina. simples, né? Um remedinho para labirintite, pronto, acabou. Pronto, um remedinho para exatamente. diabetes, remedinho para... Eu né? sempre brinco, se eu tivesse um remedinho para sinusite, os amigos ligam, olha aí, qual que é o remédio bom para sinusite? Eu punha na internet e ia fazer outra coisa. Né? Pois é. Qual que seria a tua maior dica, então, doutor? Assim, bons hábitos de vida, o óbvio, né? É o óbvio, bons hábitos de vida. E não tem muito. A hora que tiver Procurar um médico Na hora para... que tiver tontura, tomar um sedativo, assim, um analgésico pro labirinto, Certo. sabe? Que existem remedinhos específicos, não vamos falar nome que é antiético, mas Aham. a gente tem 2, 3 remedinhos que compra até quase no bar da esquina, Olha que é o que só. faz passar a tontura, a náusea e o vômito. Entendi. A partir daí, resolver os sintomas, daí vamos conversar para ver qual Para é ver a causa. a causa, né? O que precisa consertar antes para você eliminar. Mas a vida hein? saudável é imprescindível. Tá, viu, gente? A gente não adianta você querer fugir de uma vida saudável. Vitrine Revista é um programa para você ter mais saúde. Pensa de nisso, tá bom? Tratamento de labirintite. Exatamente. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma ótima semana, tá, queridão? Você também. Obrigada.